Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à 11ª edição do Rugido Cast, com uma pessoa muito especial que hoje vai te ajudar a sair do rascunho ou a destravar a sua vida, não importa em qual fase, qual seja aí o momento em que você está passando, então já aproveita, pega papel, pega caneta, que aqui não é podcast, aqui é aula, porque temos as maiores feras. Fernanda Toqueto, seja bem-vinda, minha amiga, meu amor. Minha amigona, que privilégio estar aqui no Rugido Cast, poder compartilhar um pouquinho da história, da trajetória, de tudo isso que você acabou de colocar relacionado a sair do rascunho e inspirar aqueles que te seguem a refletir sobre o seu projeto de vida, sobre a gestão da sua carreira, sobre o seu crescimento. Vai ser um privilégio para mim. Mas, independente de qualquer coisa, quero te agradecer. A nossa amizade é de longa data e ter o privilégio de sentar aqui e falar no teu podcast é muito importante para mim. Muito obrigada. Olha só, Fê é psicóloga há mais de 20 anos, 23 anos. Essa parte a gente podia pular, né? Porque a gente é tudo jovem, na verdade. A gente não fala aqui de números. Inadequado mas, enfim, isso, inadequado, mas enfim. Mais de 23 anos de carreira, se tornou treinadora comportamental, empresária daquelas. Essa mulher é uma máquina, gente. Autora best-seller pela editora Gente. Aliás, cadê seu livro? Tá aqui. Mostra, né? Faz favor. Sua vida E saia do rascunho. Saia do rascunho. Leitura obrigatória para você que está nos ouvindo depois que acabar esse podcast, né? Por favor, fica aqui com a gente, porque temos muito conteúdo para você. Basicamente, esta mulher que vos fala treinou mais de 50 mil pessoas. Então, é por isso que eu tô falando que você precisa pegar papel e caneta. Tem uma família maravilhosa, além de tudo, né, gente? além de tudo isso, rodinhas nos pés, treina um monte de gente todos os anos, ajuda as pessoas a destravarem, sair do rascunho. Ainda tem uma família linda, mãe da Antônia, aquela coisa linda, fofa, maravilhosa. Fê, conta um pouquinho pra gente da sua jornada, porque você é o que a gente fala, né, do avatar transformado. Isso. Você saiu de uma cidadezinha pequena, né? Lá no construiu uma vida interior do Rio Grande do incrível. Sul. Então, vou contar um pouquinho. A Fer Toqueto, eu nasci em Nova Roma do Sul. Eu sempre brinco nos podcasts, nas minhas entrevistas, a minha cidade de primeira colocou segunda, ela se foi. Ela acaba de tão pequena. E lá tinham muitas coisas que me ajudaram a me transformar como pessoa, como profissional. Lá eu tive a minha infância. Lá na minha infância, meus pais com o comércio, eu participei muito ativamente desde os meus 8 anos. Comecei a trabalhar com 11, vivi a história da barriga atrás do balcão, de trabalhar, de ter responsabilidades desde muito cedo, de ter uma rotina muito pesada, sabe? Barriga atrás do balcão, Não, como vendedora, vendendo, balconista. não, vendendo no supermercado, no caixa, limpando o chão, colocando mercadoria na prateleira, descarregando fardo de farinha de 25, 30 quilos. Quando as pessoas me pedem, como tu aguenta? Eu queria dizer, opa, aguento o quê? Sou felicíssima com o que eu faço, sou apaixonada pelo que eu faço. Aguento. Quantos anos você tinha naquela época? Foi, então, dos 11 aos 16, 17, porque depois eu comecei a estudar psicologia. Eu brinco, porque todo mundo que vem aqui no Rugido Cast, eu falo, gente, eu também comecei a trabalhar com 13 anos, eu falo, naquela época não tinha essa história, né, de trabalho infantil. Não, a história era... Gente, pelo amor de Deus, é uma brincadeira, né? É uma brincadeira. Mas não estou falando aqui, não estou incentivando. Óbvio que a gente precisa incentivar as nossas crianças, né? Tudo tem seu momento. Mas, cara, foi importante pra gente. Eu vejo que foi importante pra nossa geração. A gente enxerga o trabalho de uma outra forma. A gente honra muito essa coisa do trabalho, né? De ter participado de alguma forma, ajudado os nossos pais. A gente tem uma visão de trabalho, de honrar o trabalho, que é diferente, né? Que eu acho que nesse momento, pelo menos eu trago para mim a responsabilidade de engajar a minha filha com o que realmente está acontecendo, né? No final de semana eu estava com uma turma grande de imersão,
sempre que a gente tem movimentos, ou que eu estou numa live, que eu estou fazendo algo, eu procuro mostrar para ela o que tem por trás disso, o que está acontecendo, ela ouvir as pessoas, ela participar dos momentos que tem os depoimentos, para ela compreender que por trás da mãe que trabalha, da realização com a profissão, ela não precisa estar trabalhando tão cedo, né? Porque eu, com a idade dela, eu já ia para o mercado, mas ela pode estar sentindo, ela pode estar vivendo, ela pode estar espelhando comportamentos para ela moldar no futuro, que vem muito do que eu defendo, né? A palavra inspira, mas o exemplo, ele arrasta, que a gente dê o melhor exemplo, com os nossos valores sempre presentes. E dela conhecer o bastidor também, né, Fê? Isso, conhecer o bastidor. O palco, porque eu falo o tempo todo, o palco é a casa que a gente vive, é o café da manhã que a gente toma, é a cama quentinha que a gente dorme. Ontem mesmo, quando eu cheguei, né, nós chegamos em casa, ela disse, tu podia não ir. Eu disse, ir para São Paulo faz parte do trabalho da mamãe, que proporciona que a gente possa viver muitas coisas que acontecem na nossa vida, porque a gente tem trabalho, eu e o teu pai, né? Então, eu trago muito isso para nós, é muito presente. O trabalho não precisa ser braçal, mas ele é nos gestos, nas atitudes, nas palavras, porque nós estamos treinando o futuro, né, da humanidade dentro das nossas casas, com o exemplo que a gente dá e principalmente com aquilo que a gente fala. Porque o exemplo no trabalho a gente não dá para uma criança porque ela não está vendo, mas aquilo que ela escuta antes de sair de casa ou quando ela está em casa sobre trabalhar, sobre profissão, sobre responsabilidade, sobre compromisso é extremamente importante. Então, acho que já fica uma lição, como nós estamos educando dentro das nossas casas os nossos filhos para o trabalho no futuro, né? Com certeza. E como eles escutam, né, Fê? E como eles escutam. Hoje eu falei alguma coisa em casa assim, não, isso não é mais comigo, porque eu contratei uma pessoa nova para a equipe. E a Bia falou assim, como assim, mamãe? Você não manda, né, entre aspas, na cabecinha dela, você não manda mais na rugida? Eu falei, não é isso. É que agora essa parte, quem cuida é outra pessoa. Agora a mamãe cuida disso, disso e disso. Uhum. E ela, tá. Então, e assim, nem imaginava que ela estava prestando atenção na conversa. Então, assim, é muito sobre isso que você falou. A gente tem que cuidar do exemplo, do que a gente fala, do que eles veem, do que eles escutam. Isso. E pelo exemplo do que fazer e do que não fazer, eu fui me desenvolver, né? Eu busquei a psicologia ela ajudou em vários destraves emocionais meus, em várias coisas que por muito tempo eu senti vergonha, eu senti medo, né, fizeram parte da minha história, da minha vida, das minhas necessidades emocionais relacionadas à família, a bebida, a traição, vários pontos, né? E todo o desenvolvimento emocional, psicológico, pessoal que eu tive, eu sempre fui criada no ambiente de negócios, mas eu tinha uma necessidade emocional muito grande. Então, a psicologia ela veio como um instrumento de trabalho, que inicialmente eu achava uma carreira legal, cuidar das pessoas, curar as pessoas, fazer parte da vida das pessoas, mas rapidamente, ao isso virar minha profissão, eu fui para dentro das empresas, eu fui para a linha do treinamento, do desenvolvimento, dos recursos humanos, da gestão de pessoas, do cuidado com as pessoas para elas transformarem a sua vida e os seus resultados. Então, como tu mesma colocou, Dani, a jornada sempre foi muito desafiadora para mim. A jornada sempre me testou. Num período da minha vida, eu era, então, a adolescente que tinha as tias professoras. Depois, eu era a aluna, né? A filha que tinha que ser nota 10. Daí, eu era que as amigas iam para o parque e eu ficava trabalhando. Aí, depois, eu saí para estudar e fui fazer uma faculdade que a família não acreditava que ia ter muito sucesso, porque era essa... A psicologia não vai vingar muito. Depois imagina, numa família de comerciantes, né? Isso, meu pai queria que eu abrisse uma farmácia do lado do mercado, porque iria potencializar muitos negócios, já entrava de um lado para o outro, né? Depois eu recordo, quando eu comecei a namorar, então, e a minha carreira, e a gente começou a buscar o nosso espaço profissional, eu me sentia em vários momentos, porque ela é a esposa do marido dela, depois, porque a carreira dela ascende, porque ela... compartilha a jornada com uma pessoa que é próspera. É óbvio que sim, né? Se fosse... mas é a soma, né, Fê? Mas é a soma. Mas eu quero dizer que sempre a carreira me desafiou. Quantos anos você é casada com o Isaac mesmo? Nós estamos juntos há 20 anos.
Então, 20 metade da anos. minha vida. Então, né? pois é. Então, a gente construiu tudo junto. O Mas na Isaac é minha... médico, mas assim, é uma carreira próspera, mas assim, tá, mas você tava lá também, né? Sim, Ajudando a mas eu construir e tenho, nós vice-versa. construímos tudo junto. Mas Exato. eu quero colocar que eu não sei, e é para provocar uma reflexão nas pessoas sobre o seguinte: sempre as pessoas o ambiente vai te desafiar, Total. o ambiente social vai te provocar, sempre vai ter algo para você olhar de uma forma diferente. E para a mulher né? um pouco mais, né? E Vamos para a combinar. mulher um pouco mais. Eu não Depois gosto de mimimi, mas infelizmente... depois eu queria ter um filho. Aí a gente teve a Antônia, eu perdi um antes da Antônia. Eu sou muito grata, por muito tempo eu me culpava por ela ser filha única. Depois eu entendi que ela sim era um milagre, porque eu tive 3 gestações interrompidas. Mas daí a sociedade te cobra porque ela é filha única. Depois a sociedade te cobra porque você trabalha demais. A sociedade sempre te cobra, Sempre, né? nunca E tá eu bom. tenho uma filosofia: cria suas próprias regras dentro da tua casa, com a tua família, porque aí você se cobra das regras que você criou e você vive uma vida com mais nitidez, assim, para fazer as escolhas necessárias para os projetos, para a realização. Então, a vida sempre me desafiou. E a lição que eu quero deixar com o que eu estou falando é: o que você faz com os desafios? Abrace a tua dor, que é na dor que é libertador. O que liberta você, o que te liberta, o que te traz liberdade é abraçar a tua dor. E sempre que alguém te desafia, agradece. Porque se você sentir como um julgamento, é uma oportunidade de desenvolvimento. Se você olhar para aquilo como, né, com garra e determinação, é a oportunidade de crescimento de novo. Então, tudo aquilo que pode te travar é a tua grande oportunidade se você souber lidar com aquilo. Então, essa é a minha reflexão. E aí eu construí, dentro da minha jornada, com todos os meus desafios, as minhas oportunidades, a minha trajetória, uma metodologia que eu destravei o meu emocional, que eu destravei os meus medos, o julgamento, as minhas crenças limitantes. Que foi abraçando as suas principais dores, foi o que eu tô entendendo. Isso, eu construí a metodologia abraçando as minhas principais dores de uma forma lúdica, de uma forma que a pessoa se enxergasse num movimento onde ela pudesse resgatar o seu passado, exercitar o perdão, reprogramar a sua mentalidade, lidar com as suas crenças, lidar com os seus padrões comportamentais, criar um propósito para a sua vida, não é encontre o propósito, é crie, né? Criar algo que faz sentido para passar pela vida, despertar a sua performance, porque eu tenho muito isso presente em mim, da disciplina, do autocuidado, dos hábitos, da gestão da carreira. E eu fui costurando isso, né? E como transformar tudo isso num projeto de vida. Então, foi a primeira etapa. Né? A segunda tu nem sabe ainda, amiga. Eu vou te contar aqui nessa mesa. Então, a primeira etapa foi o desenvolvimento pessoal e a segunda etapa foi o multiplicar os resultados. Uhum. Quando eu consegui estruturar o Saia do Rascunho como metodologia de desenvolvimento pessoal e gestão de carreira, eu me desenvolvi, pessoas começaram a se desenvolver ao meu entorno e essas pessoas começaram a estar preparadas para crescer. Desde 2017, eu fiz um movimento muito grande de transformação de negócios, de inserção e ambiência que me deram muitas estratégias para mim implementar no meu negócio, em marketing, em vendas, em gestão, em comportamento, principalmente por ser especialista em comportamento, como os comportamentos transformam os resultados dos negócios. E o Saia do Rascunho, que era pessoal, ele passou a ser business também. Está nascendo um novo livro agora. O business, porque eu comecei a compartilhar o DNA de possibilidades. O que eu fiz nos últimos 5 anos, e principalmente no último ano, que multiplicou os nossos resultados, que a gente conseguiu fazer 12 meses em 1 mês de resultado, com algumas estratégias que eu fui organizando, colocando em prática, que envolvem networking, que envolvem os nossos clientes, que envolvem marketing de indicação, barreiras de saída, e costurando tudo isso, né, para atingir o objetivo do negócio. Então, além de desenvolver as pessoas e a gestão da sua carreira, eu acredito que quando elas estão equilibradas aqui, elas transformam o negócio se elas têm as ferramentas certas na mão. E aí a gente começou a reconhecer muitas marcas por isso, e eu transformei isso, então, na segunda parte da metodologia. A primeira é a técnica 3D. A business. Isso. A primeira é aplicada a reprogramar a mentalidade e fazer gestão de carreira. E a segunda é, você está com a base sólida agora, cresça, expanda,
evolua, que é todo um movimento, que eu vivo essa transformação e expansão dele todos os dias, mas que com a base já é possível levar para dentro de muitas empresas, estamos levando e tendo resultados incríveis. Então é isso que se transformou a minha jornada, a metodologia, e o que eu tenho para dizer para quem está nos ouvindo, assim, comece pelas emoções. Comece pelas emoções. Maravilhoso, porque, então, pois é, quem tá ouvindo a gente precisa pegar esse método agora, o Destrave Sua Vida e Saia do Rascunho. Isso aí, pode me mandar um direct que eu mando uma ferramenta exclusiva minha para a pessoa assistir uma aula especial. Manda lá no direct, Fer, eu quero essa ferramenta, técnica 3D, vamos começar por ela. Que ela te Arroba Fernanda Arroba Toqueto. Fernanda Toqueto, isso aí, você procura aqui, isso no Instagram e nesse vídeo da minha amiga, em todas as redes, tu deixa, né, o arroba aí. Se você tá ouvindo no Spotify, quando terminar esse podcast, você vai lá no Instagram da Fê, se você tá no YouTube depois, vai lá no Instagram da Fê, manda um direct para ela. Que eu vou encaminhar essa essa técnica. Que ela vai encaminhar essa ferramenta para você começar já a destravar. Porque o que você tá me falando, eu vou falar para você que, assim, tava conversando, contando pra Fê, a gente começou esse podcast, ela falou, como é que você tá? Eu falei, um bagaço. Por quê? Eu falei, porque a gente tinha uma projeção de dobrar ao longo de 2023 e em 3 meses a gente dobrou de tamanho e eu tô acabada, pessoalmente, cansada. E ela falou, você precisa se cuidar? Eu falei, pois é, só que para eu chegar nesse resultado foram anos, eu tô com 43, abafa, foram anos de preparo de desenvolvimento pessoal. E o que a Fê tem aqui no método dela acelera esses anos de desenvolvimento pessoal muito. Muito. Né? Muito. Então, assim, foram, sei lá, vamos combinar aí desde pelo menos uns 15 anos de investimento em terapia, até eu chegar em métodos mais modernos, PNL, hipnose, que você estava conversando aqui com o Michael antes de mim, etc. Mas, assim, anos, investimento pesado. E você tem um método na sua mão que você acelera tudo isso, né? É um método... E aí eu posso garantir para quem está ouvindo a gente aqui que não existe você ter resultado no seu negócio, na sua empresa, na sua carreira, se você não está com o seu emocional estabilizado, sei lá, chame o que quiser, destravado, cuidado, equilibrado, enfim. Se você não tem o seu emocional, se você não olha para o seu emocional, o resto não acontece, gente. Não tem jeito. Não é mágica, não é milagre, a gente não está falando aqui de fórmula mágica, a gente está falando aqui da base bem feita, o básico bem feito, né? Como Isso eu gosto aí. de falar. A base é você. Hoje a Bia me falou alguma coisa, ela falou assim, ontem à noite ela falou assim, ai mamãe, mas não sei o que do cachorro é mais importante, o trabalho é mais importante que o cachorro? Eu falei, não, o mais importante é a minha saúde. Antes do cachorro, antes do trabalho, porque se eu não tiver saúde, eu não consigo nem cuidar de você. Isso aí, antes dela. Então, assim, sabe aquela história do avião, né? Quando as máscaras caírem, primeiro você coloca em você, depois você ajuda as crianças e idosos. Então, se você está aqui querendo destravar o seu negócio, que é sua segunda fase, precisa começar cuidando do seu emocional. Se você já cuidou do seu emocional, está no processo, etc., maravilha, está pronto para a segunda fase da Fê, né? E vai continuar cuidando. E vai continuar cuidando para sempre, quanto né? Quanto mais porque você escalar, mais vai te desafiar. Quanto mais você evoluir, novas coisas você vai enxergar. E a vida é uma escalada, né? Eu faço analogia com a montanha. A vida, você está buscando o teu próximo resultado, né? Então, comece destravando tuas emoções, comece passado, presente, futuro, né? Olhando para tuas vivências, para tuas experiências, para aquilo que te aconteceu, de onde tu veio, o que tu viveu, né? O que tu ouviu, sentiu, o que te ensinaram. Esse acesso às memórias, né? Essa consciência, essa autoconsciência de que a tua vivência, ela influencia totalmente a tua jornada, né?
A gente sabe que o nosso cérebro, as nossas decisões, elas são influenciadas 95% delas por aquilo que está armazenado no nosso subconsciente. Você não decide com o consciente. Você decide com aquilo que te aconteceu. Totalmente. Você decide com aquilo que você viu, ouviu e sentiu. Dá um exemplo para mim, Fer. Por exemplo, eu ouvia, vai devagar, porque pode dar errado. Toma cuidado que teu pai faliu 3 empresas. Não é bem assim fazer resultado. Ah, mas se está ganhando demais, tem alguma coisa errada. Será que está roubando? Riqueza, associação com, tem alguma coisa errada por trás. Não merecimento, não é para todo mundo, sabe? Então, a gente transporta na história aquilo que a gente recebeu. Daqui para frente, você só transporta se você não desenvolve. Ou você repete, ou você repele, ou você é protagonista. Então, o que você está fazendo daqui para frente é fruto das escolhas que você não fez. A escolha de não se desenvolver. Porque as pessoas não te acordam para te dar o pior que elas têm. Um pai e uma mãe não dão o pior que eles têm. Eles dão aquilo que eles receberam. Aquilo que eles podem. Aquilo que eles podem. E dão no sentido de amor, de afeto, de carinho, de... Querer proteger. Palavra, de proteção. Você dá aquilo que você aprendeu. E nem sempre aquilo que você aprendeu seria o melhor para ser passado adiante. Mas é aquilo que você tem para dar. E aí você precisa olhar para isso, compreender, entender e libertar essa dor com o perdão. Porque se você não liberta a dor do trauma, da marca, da experiência, daquilo que pode ter, de alguma forma, te trazido uma trava para qualquer uma das escolhas, eu falei aqui, a escolha de empreender, a escolha de fazer acontecer, a escolha num relacionamento, qualquer escolha que for, você repete. Ou você faz totalmente ao contrário para não passar por aquilo que um dia foi uma marca para você que você nem recorda. Então, você precisa acessar. E esse acesso, ele se dá com essa consciência, com essa reflexão, com essa análise, né? Com essa disposição de compreender, se conhecer, criar consciência. Isso é terapêutico, né? E se doer demais, e se você não conseguir avançar, você pode buscar um terapeuta exclusivo para você, você pode fazer vários movimentos. Mas o problema, Dani, é que a maioria está ignorante para isso. Não enxerga, né? Não, ignorância, para mim, é não ter acesso a este conhecimento. Não entende o poder que se conhecer tem no teu resultado final. Porque você pode estar cheio de resultado financeiro, mas vazio de experiência, vazio de relações, vazio de oportunidades. A vida é muito curta, Dani, curtíssima. Nossa, e o capítulo 1 é Comece pelo Fim. E o último capítulo é Recomece. Se der tudo certo e a gente estiver fazendo a nossa parte de cuidar da nossa saúde, olhar para os princípios básicos e agradecer aí, né, firmes e fortes na jornada, porque a única certeza que você tem é que você nasceu e vai morrer e não sabe quando vai morrer, só tem certeza do dia que nasceu. É verdade. O dia que vai morrer não sabe. Começar pelo fim é o que vale realmente a pena, o que faz sentido e do que eu não quero me arrepender. O que faz sentido, o que vale a pena e o que eu não quero me arrepender. Porque se fosse o último dia, o que tem para contar? Essa frase é maravilhosa. Se fosse o último dia, o que você tem para contar? Se fosse o último dia, o que você quer contar? E o que você quer deixar para aqueles que ficam? E não é sobre aqueles que ficam, é sobre aquilo que você está vivendo. Porque o que importa é o que você vive hoje, o que você passa hoje, o que você expressa hoje. O que importa é as mudanças que você faz, porque o teu ambiente não vai mudar. Você vai ter que aprender a lidar com ele, você vai ter que aprender a dar limites para ele, você vai ter que aprender a fazer os teus movimentos no presente para conseguir viver a tua escolha de realização e não só de resultado. Quero pegar gancho nisso que você falou, o teu ambiente não vai mudar. Para Não. pegar um exemplo que eu acho que deve acontecer muito na vida de quem está ouvindo a gente aqui, no mundo dos negócios. A gente sempre fala aqui sobre comunicação e empreendedorismo. Vou te dar um exemplo meu. Outro dia, eu sempre falo que a gente tem que ser muito grato a pai e mãe, porque eles nos deram a vida, ponto. Já saímos zerado nessa conta, né? Não deve mais nada. E a minha mãe é minha contadora. Minha mãe me ajuda, querida. E aí, outro dia, ela estava falando, então minha mãe trabalha loucamente até hoje.
não é mais... É uma jovem senhora. E ela gosta do que ela faz. Minha mãe, ela gosta. Ela tem, né, paixão por aquilo que ela faz. Alguém com as mesmas características. Né? Não sei. E aí, ela falando assim pra mim, Fê, não, porque... porque a gente não acha mesmo funcionário bom, né, no mercado. E aí, falei, mãe, te amo, mãe, se estiver me ouvindo. Mas, assim, não, sai com essa crença não quero essa crença pra mim. Porque deixa eu te explicar uma coisa. E a minha mãe, ela é, tipo... Ela é maravilhosa no que ela faz, mas ela não cresceu por causa dessa crença. Hoje eu tenho consciência. E eu falei assim, eu não quero essa crença para mim, porque sem gente a gente não cresce. E tem gente boa sim, e eu vou encontrar essas pessoas sim, e eu vou treinar, e elas vão crescer junto comigo sim, e tá tudo certo. Uhum. E eu tenho certeza que quem tá ouvindo a gente aqui, e eu por muitos anos fui essa pessoa, a gente fica tentando mudar o ambiente. Eu vou tentar explicar para a pessoa, vou tentar fazer ela mudar de ideia, de cabeça, de crença. E as pessoas são o que elas são, a não ser que elas queiram mudar. Tô errada? Certíssima, não existe. E aí você bota energia em tentar ficar fazendo outro mudar, em vez de botar energia de mudar você, e tá tudo certo. A hora que o entorno tiver que mudar, ele vai mudar. Seja a mudança que você quer ver. É sobre apontar um dedo para o outro e 3 para você, que é igual a autorresponsabilidade. Se economize nas tuas justificativas, para de contar essas historinhas que só te convencem sobre aquilo que você não faz. Reflita do quanto centralizar e achar que só você é capaz de fazer vai te manter sufocado em algo que não vai te levar para um lugar muito diferente daquele que você está. Então, você precisa abrir a mente. Você abre a mente quando você desprende, você solta essas âncoras, você solta essas crenças e ativa o compromisso consigo mesmo. E eu falo isso nos meus treinamentos, de agir em silêncio, de ser transformação quando ninguém está vendo, de não precisar convencer ninguém pelo teu discurso, e sim só por aquilo que as pessoas estão assistindo. Então, seja o resultado que você quer ver, que as pessoas vão te perguntar aquilo que você está fazendo. E você não vai precisar convencê-las e nem medir forças, mas seja a mudança que você quer ver. Porque mudança não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Então, quando você realmente decide, você influencia o ambiente a mudar também. E aqueles que não quiserem mudar, você aprende a lidar. E você se afasta um pouco e você vai construindo os teus mecanismos de defesa para te manter saudável e na convivência, porque existem pessoas, isso é muito importante, que são imutáveis e pessoas que são mutáveis. A tua mãe é imutável e tu ainda coloca ela para trabalhar contigo, né, amiga? Mãe te ama, ela já sabe que isso vai ter que mudar uma Tia, hora. tá tudo certo. Mas é porque existe... Eu falo na imersão saia do rascunho da analogia da montanha. E quando a gente sobe uma montanha, a gente tem que se Acabei de tomar uma bronca ao vivo de gestão, uma lição de gestão. Não, mas Tá eu não tudo estou certo. dizendo que não dá para trabalhar com pai e mãe. Tá certo. Eu só tô provocando da reflexão. Uma reflexão, Não é sei, sobre tá a certo. tua mãe, é sobre quantas pessoas trabalham com parentes por causa da confiança. Total. Não é sobre a tua mãe. Não, e que tem que ser uma reflexão. Não, eu acho que tem um momento também, porque eu já falei, inclusive, pra ela, eu falei, mãe, até aqui foi maravilhoso, mas você sabe que a gente vai ter que mudar isso, né? Ela falou, eu sei. Porque tem uma hora que quando você chega num ponto que você fala, cara, agora eu tenho que crescer, agora eu vou ter que profissionalizar, agora eu vou ter que mexer aqui, agora eu vou ter que mexer ali. E são escolhas, né? É isso. Porque até ali, tudo bem viver com o ônus e Mas o bônus. você- Aí chega uma hora que o ônus começa a pesar e você fala, agora Dani, chegou o momento. Tu e a tua mãe são mulheres que se desenvolvem. Vocês leem, vocês estudam, vocês têm desenvolvimento pessoal, vocês têm diálogo, conversa, que muitas famílias, no meio da montanha, nessa subida para um resultado juntas, estão dentro de um negócio se suportando. Total, E não, E não tem a consciência, e estão né? juntas porque confiam, mas não por competência técnica. E seguem uma jornada se suportando porque não têm coragem ou porque são cheios de crença que se romper vai dar problema. Mas quando eu falo dos imutáveis e dos mutáveis,
Os imutáveis, você precisa aprender a lidar. Quem é pai, mãe, irmão, tio, tia, eles carregam o teu DNA. Ou tu aprende a lidar, ou tu vive o inferno até o fim, né? Agora, os mutáveis, marido, empresa, CNPJ, todas essas coisas, você pode te desenvolver, porque talvez tu só vai trocar o CNPJ e o CPF que está do teu lado. E tu vai encontrar o mesmo problema se tu não te desenvolver. Ou tu pode escolher trocar, né? Então, em ambas as situações, se você se desenvolve como pessoa, se você reconhece os teus gatilhos para determinadas situações, você lida melhor com eles quando eles acontecerem. Então, destravar, nós estamos aqui pelos pontos, né? Destravar o emocional vai te levar para um nível que você nem imagina. Quando você pensa o que fazem as pessoas que conseguem, eu hackeio a performance de muitas pessoas. No meu podcast, eu já fiz mais de 60 entrevistas. Ao longo da minha vida... Eu, inclusive. Você, inclusive, né? @saia do rascunho com Fernanda Toqueto. Segue lá. Tem a entrevista dessa mulher poderosíssima. As pessoas que realmente conseguem coisas extraordinárias, para mim, o que é extraordinário, que é viver o seu propósito, que é crescer, que é usufruir daquilo que cresceu, mas transcender. Crescer tanto a ponto de ajudar as pessoas com aquilo que fazem a crescerem também, e gerando empregos, e gerando oportunidades, e gerando prosperidade por onde passam, se sentindo leves na minha frente, sabe? Cara, eu tô cumprindo, eu tô fazendo, tá dando certo. Posso não estar agradando a todos, mas aqueles que estão conectados, eles estão indo, eles estão acontecendo. Elas têm algumas coisas em comum. Elas valorizam o desenvolvimento pessoal verdadeiramente. Elas investem nisso. Elas são obcecadas por aquilo que elas se propõem a fazer. Elas são ágeis e elas são focadas e disciplinadas para aquilo que elas se propõem a fazer. Elas, além de valorizarem o comportamento, elas cuidam muito da ambiência, dos lugares onde elas estão inseridas. E todas elas procuram ser pessoas melhores e estudar e se preparar todos os dias. Nenhuma delas que eu admiro não colocou a família na mesa. Sabe, o olhar para a família, o olhar para os seus, como algo muito importante, os papéis familiares no equilíbrio com os papéis profissionais e os valores na mesa para tomar decisão. Então, percebe, destrava o teu emocional, desperta o teu potencial, sempre com os valores na mesa, o que importa para você. Eu não estou aqui para te dizer se é mais importante a família ou o trabalho, você precisa saber o que importa, né? Você precisa olhar para os teus papéis e entender a ordem que eles estão na tua vida, né? Mas eu tenho uma ordem dentro da metodologia que eu acredito que é você, os teus, a tua carreira, o teu negócio. Né? Você olhando para você dando para o outro aquilo que você tem para você, como tu deu o exemplo da Bia primeiro, né? Eu não vou ajudar o cachorro se eu não estou cuidando de mim, né? E é o mínimo. E você fazendo pelos teus, você olhando para a tua carreira, que é produto de qualquer negócio, você é a tua carreira antes de ser um negócio, e tudo prosperando e crescendo junto. Então, eu vejo isso como a força motriz aí para o crescimento, para a multiplicação de resultados. Você destrava a mente, você multiplica, não, você escala, é exponencial, porque você abre a mente, porque você senta na mesa com pessoas que te desafiam, que fazem você enxergar coisas que você não estava enxergando. Depois que você atinge uma montanha e consegue se realizar por aquilo que você atingiu, depois, isso é forte. Você chega num resultado. E aí? Quantas pessoas eu vi entrando na zona de conforto e não tendo mais desafios, não tendo mais sonhos? Quando você atinge um resultado e aquele resultado já se fomenta em outro, porque não é só sobre o resultado, é sobre propósito, é sobre transcende, né? Aquilo que vai vir com o que você está fazendo, tudo começa a ter um significado diferente. Mas isso tudo começa só se você se conhece, se você sabe com quem você está lidando. E a pior pessoa que você pode lidar é você mesmo. É com a tua mente. É com aquilo que só você escuta. A pior e a melhor, né? Aquilo que você escuta quando você põe a cabeça no travesseiro e aquilo que você sente quando você calça os sapatos ou quando toca o despertador. Mas a melhor pessoa para você mesmo é você, quando você acorda, quando você sai, quando você se posiciona. Então, e tudo isso começa onde? Naquilo que você pensa, que gera aquilo que você sente, que influencia aquilo que você fala e que determina a tua conduta sobre as ações, sobre as coisas que você se propõe.
Então, se você não está alinhado emocionalmente, a performance provavelmente vai cair. Ou ela vai te segurar, porque você no presente pode estar focado num passado que você não resolveu e deprimir. Você no presente pode estar focada num futuro, no dia que, e ter crises de ansiedade. Ou no presente você pode estar bem estressado e fazer um burnout silencioso e travar da noite para o dia e não fazer mais nada. Então, a importância de ter pessoas ao nosso lado, né, nossos guardiões, para nos mostrar, sabe, calma, segura. E não é escolha. Quer crescer, você precisa descentralizar. Ou você vai matar outras coisas na tua vida. Tem um... Cheio de indiretas, direto ao ponto. Saia do rascunho. Olha só. Não, o pessoal que estava ouvindo aqui até caiu para trás no sofá. É para cair mesmo, amigo. Deixamos uns milhares aí de centenas assim, ó. Todo mundo assim, meu estômago agora. Olha só. É duro. É duro. Mas abrace é a dor. verdade. Abrace a dor e constrói cresça. a liberdade. É Maravilhosa. libertador. É. Liberdade vem do que é libertador. Liberte a dor, construa liberdade. Olha só. Outro dia um colaborador virou e falou assim, menino incrível, super potencial lá na Rugido. E ele falou assim, no que eu invisto de conhecimento? Eu falei assim, em autoconhecimento. Que eu mais preciso que você cresça emocionalmente, todo mundo que está aqui. E aí, por quê? Porque eu vejo assim, quando a gente contrata, a nossa maior dificuldade é essa, soft skills. Principalmente, quanto mais jovem, e eu não vou falar que, essa geração, gente, eu acho que eu era, não vou falar que eu era, enfim, tecnicamente eu era um furacão com 20 e poucos anos, mas eu era uma péssima líder. Não, eu era despreparada, eu tinha equipe com 20 e poucos anos, eu era despreparada, eu devia assim, suportar perdão a todos os meus liderados com 20 e poucos anos, tá? Não estava preparada para aquilo. Eu queria hoje a maturidade que eu tenho quando eu tinha aquela idade. E se eu pudesse, e aí assim, qual que é meu maior legado para a Bia hoje? Todo investimento que a gente faz, a Bia faz terapia com 10 anos, desde os, sei lá, 8. E eu converso muito com ela sobre coisas que eu não tive essa liderança, sabe, quando eu era pequena, esse guidance, como a gente fala em inglês. E eu tento trazer isso para ela muito. Tento não, porque quem tenta, não, né? Eu estou disposta a conseguir. Então, eu trago muito isso para ela, todo dia. Converso, provoco, reflexões, etc. Então, eu vejo que ela responde. Então, eu vejo que falta muito isso. Qual que é o motivo que você vê as pessoas travarem mais? Medo. Maravilhosa. Crença. Tem uma história para te falar sobre isso que talvez ajude as pessoas depois. Medo e crença. Medo e crença. Medo de julgamento. Medo de ser rejeitado. Medo de não dar conta. Medo do que o outro vai pensar. Medo de perder. Medo de fazer, perder tudo e ter que reconstruir, recomeçar. Eu vejo tudo isso muito presente. Mas eu falava com o Michael, né, que é também especialista em mentalidade há pouco, então isso está fervendo na minha cabeça. O medo é aquilo que você cria dentro da tua mente. E ele é criado pelo quê? Pelas tuas vivências, pelas tuas experiências, por aquilo que te aconteceu. Então, você é refém da tua experiência. Por isso, você tem que encarar de frente a tua verdade. Você transforma a tua vida, se você encarar de frente. Tem medo do quê? O medo fala sobre algo que você precisa enfrentar. Converse com o seu medo. Ele é uma conversa interna, ele não é externo. Né? Ele está associado ao quê? Né? Então, essa é a primeira coisa. Por isso, eu acredito nisso e acredito naquilo, na crença, né? Naquilo que a gente foi treinado para acreditar. Por todos os ambientes que a gente passou na nossa vida e por tudo aquilo que a gente busca diariamente e aonde a gente coloca o nosso foco. O que você fez nas últimas 24 horas? O que você fez nos últimos
6 meses. Para onde você olhou, em quem você se inspirou, o que você olhou, o que você fez. Esses lugares influenciaram quem você é, diariamente. E foram alimentando registros que você já tinha. Então, eu acho que nós somos influenciados todos os dias por, sim, verdades, mas também por muitas falsas verdades, que influenciam as pessoas a criarem uma ilusão de que muitas coisas acontecem do dia para a noite, de que é possível isso que você falou que você faz há 20 anos e que você resumiu em 3 meses, e que sim, é possível fazer muita coisa em 3 meses, mas isso é a somatória. Para mim, sucesso, realização, riqueza é somatória de conhecimento, experiência, maestria e o resultado que você impacta. Então, eu vejo que a ilusão, que muitas vezes a gente absorve por aquilo que a gente assiste, vê, também nos trava. Então, para onde você está olhando? Chega de ilusões. Mire certo, modele os melhores, ande com os melhores, assuma as tuas fraquezas. Seja um pouco mais exigente sobre aquilo que te influencia, sobre aquilo que você ouve, sobre aquilo que você busca, sabe? Se é para você ficar ouvindo desgraça, coloque um podcast. Se é para você ficar assistindo algo que te deprime, que te afunda, que não te ajuda, sabe? Fica praticando silêncio, aprende a ficar com você mesmo, sabe? Se não é para ler uma matéria interessante, eu não estou dizendo para você ser desatualizado, mas quanto mais você buscar os problemas que estão acontecendo, mais problema você alimenta. O teu foco expande, o que é ruim e o que é bom. Então, é sobre isso. O que nos trava está nisso. Está naquilo que você cria dentro da tua cabeça, está naquilo que você busca no ambiente sem filtrar. Quem é que você deixa te influenciar, sabe? No que você está acreditando, é por aquilo que você está alimentando. Onde você alimenta as tuas emoções, onde você se alimenta para ser quem você é. O problema é que as pessoas param na frente de alguém. Fale sobre você. Quem é você e onde você quer chegar? Quem é você e onde você quer chegar com aquilo que você está fazendo? Para quê? Para quem e por quê? São 5 perguntas que bastam para fazer a pessoa olhar para a vida e entender se está valendo a pena. E o silêncio fala por si só. Porque é isso, né? Quem é você e onde você quer chegar com o que você está fazendo? Qual é a sua missão? Quem é a Fê Toqueto, onde você quer chegar? Então, a minha é ajudar as pessoas a transformarem a sua vida. Saírem do rascunho. Isso, saírem do rascunho. É servir de inspiração com as minhas atitudes. É estudar e acessar o que tem de melhor para compartilhar com quem está perto de mim. E que isso sirva de instrumento para as pessoas buscarem aquilo que é importante para elas e não para mim. Tudo que eu faço é pensando em ser instrumento e não ser uma referência, né, sobre aquilo. Não. Eu quero ser a base aí para inspirar. Aonde eu quero chegar, eu quero que a minha metodologia transcenda meu nome. Esse é o meu grande objetivo. Que eu possa, na minha visão de 5 anos, a Fernanda Toqueto ser uma grande influenciadora da Pensé Performance, que é a minha empresa, e que lá a gente possa ter muitas pessoas influenciando muitas vidas com a metodologia e com todo esse caminho que me transformou e vem transformando tantas vidas. Então, essa é a minha missão. É transformar, é ajudar a multiplicar, mas é transcender também o meu nome, né? E sim impactar com um negócio, muitas vidas e essa transformação. E os meus valores, sempre a minha família em primeiro lugar, para tudo, qualquer decisão que eu tiver que tomar. Transparência e honestidade, agilidade, resultado e a espiritualidade presente para direcionar, né, fomentar as minhas decisões. Esse é o meu legado, essa é a minha vida. E eu fico muito feliz de poder compartilhar isso todos os dias. A minha verdade, verdadeira. Como que... Uma ferramenta, Fê, se a gente falou do medo, como que você deixaria alguma ferramenta para as pessoas lidarem com a questão do medo, por exemplo, para destravar? Você falou bastante do medo. O destrave, na minha percepção, é autoconsciência. É você olhar para trás e entender o que
medo representa para ti. Uhum. No momento que eu entendo o que ele representa, eu busco a cura sobre aquilo que me assusta, me assombra, né? Essa é a minha visão. Não tem nada melhor que o conhecimento sobre aquilo que você desconhece, né? Então, o medo é um desconhecido que você encontra dentro de você primeiro. Então, você precisa entender o que ele está te dizendo para você fomentar com conhecimento, com terapia, né? E esse ensaio mental, essa retrospectiva na minha metodologia que eu fiz, que as aulas são gravadas e que tem toda a construção do método, eu ensino a pessoa a fazer uma linha da vida. Você pega uma folha, faz uma linha do dia que você nasceu até agora e faz ao inverso. Ou do começo para o fim, ou do fim para o começo, você marcando os principais acontecimentos. E vai escrevendo uma autobiografia da tua história. Escreve uma autobiografia. Vai tentando resgatar quem era você, criança, na escola, os movimentos, as coisas. Faz esse ensaio com você mesmo. Quando eu disse para as pessoas me chamarem para pedir a técnica 3D, eu faço um ensaio mental. Nesse ensaio mental, eu tenho certeza que é possível a pessoa visualizar, sentir, acessar também aonde podem estar as suas travas. Então, é com o acesso ao subconsciente, né? É com o acesso àquilo que está registrado para você poder trabalhar aqui no presente, aquilo que você vai identificar que pode... Tenho medo disso, por quê? Tenho medo do julgamento, de onde ele vem. Eu me recordo de onde vinha o julgamento na minha família, na minha história, no mercado, no medo da minha família de... Eu recordo a minha mãe falando, Fernanda, se a gente fizer muito resultado, as pessoas não vão mais entrar no mercado. Então, a gente não pode mostrar que está tendo muito resultado, porque começa a dar errado. Então, eu sei de onde veio o meu medo. Né? Então, quem tem que se desenvolver para ter uma crença de merecimento, de resultado e de sucesso, sou eu, mas eu consigo reconhecer de onde ela veio. Enquanto você é míope, você não reconhece, você não transforma. Aí busca instalar novas crenças de poder, de merecimento, de identidade, e tudo isso fomenta com a metodologia. E quando você tem alguns medos que não estão conscientes, por exemplo, quando a pessoa tem algum medo que ela nem sabe que ela tem, ou que ela não lembra de onde vem. Eu acho que isso se manifesta quando você não está conseguindo fazer algo, né? Porque quando você não consegue avançar, quando você não consegue realizar, quando você adia, quando você procrastina, eu sugiro que a pessoa faça esse olhar para dentro. Isso vem de onde? E talvez ela possa associar com algum medo, que pode estar associado com alguma experiência. Então, é sempre olhar lá fora, o que está acontecendo lá fora e como reflete aqui dentro e se perguntar de onde vem. E tentar acessar isso consigo mesmo. E se não conseguir, fazer movimentos maiores. Aqui, eu tenho a linha da vida como ferramenta, a técnica 3D como ferramenta, né? Mas essas perguntas poderosas te ajudam a acessar. Eu tenho certeza que as pessoas que estão aqui conosco já devem estar fazendo associações. Com certeza. E o próximo passo, então, quando que sai o próximo livro? Olha, o desafio da editora Gente é ainda 2023, mas eu acredito que vai ficar para 2024. Tem muita coisa acontecendo, muita transformação na minha carreira, crescimento do meu negócio. E todos os dias eu falo para mim, congruência. É sobre ser para ter, é sobre fazer para inspirar. Né? Já tem muita coisa pronta, tem muita coisa desenhada. É possível que saia esse ano, mas até o final de 2024 ele está rodando. Já está acontecendo, já está sendo ensinado, já está sendo chancelado, já está impactando vários empreendedores, vários profissionais autônomos. Mas eu vou construindo as peças, porque todos os dias eu me digo, eu não quero a doença do presente. Não é nem a do futuro e nem a do passado, é a do presente, né? Que é o estresse, que é a sobrecarga. Eu quero poder crescer soltando, eu quero poder crescer compartilhando com a equipe, quero poder crescer com uma filosofia de gestão de pessoas, de evolução e respeitando as etapas do jogo, né? Então, até final do ano que vem, eu acredito que está aí. Se vier antes, é surpresa positiva. Já tem nome? Ainda não. Ainda não.
Tá breve, tá breve, tá breve, tá breve, tá quase. Já queremos. Já queremos. E você falou que nesse livro você falou que você teve um crescimento, como é que foi o resultado? 12 em 1. 12 meses em 1. Nós fizemos, a gente conseguiu fazer com a fórmula 12 meses em 1, olhando para as janelas de possibilidade, todas as janelas de possibilidade que estão no livro. Né? Não é fórmula mágica, é fórmula do somatória, trabalho. né? Como você falou. É até pra não somatória de travar as experiência, pessoas. de experiência, de entrega, mas principalmente de trabalho. Uhum. Que é isso que eu quero sempre, né? O resultado vem do trabalho. Uhum. Mas de um trabalho que não é o trabalho. Uhum. De um trabalho com paixão, com conexão, com valores na mesa. E que com ele vem novos desafios, novos problemas, novas oportunidades. E que ali a gente mostra um caminho bem interessante para ser seguido. Para empresários, esse projeto? Isso. Para empresas? Quem que pode se beneficiar desse projeto? Profissionais autônomos, empreendedores, sim, empresários, pequeno, médio porte, empresas que estão precisando decolar, né? Mas eu sempre digo, o cerne é o comportamento que transforma os resultados. Eu trabalho muito o perfil comportamental. Eu acho que nas empresas o perfil comportamental ele devia ser como exame admissional. Devia ser obrigatório isso. Você não admitir alguém no seu negócio sem ter um perfil comportamental. Eu ensino muito como fazer a leitura do perfil das pessoas, de como encaixar tudo isso dentro da empresa, de como desenvolver. Então, não é só sobre números, é sobre gente que vem antes dos números. E quando você tem as pessoas alinhadas, quando você tem tudo clipado, o resultado acontece ainda melhor. Então, é sobre isso. Maravilha. Então, tá bom. Uma frase final pra gente, uma mensagem que você queira deixar. Vamos abrir o livro assim no... Bora? Uau! Quanto mais abundância você desejar e agradecer, mais ela chegará até você. O inverso também acontece. Quanto mais você vive a escassez, mais escassa a sua vida será. Viva em abundância, com alta performance e com prosperidade. Que tem a ver com medo, escassez também, né? Isso aí. Isso aí. Veio que maravilhoso. selou. Muito, 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 muito obrigada. Você que tá aí, se você ainda não segue Rugido Cash, demorou. @Fernanda Toqueto no Instagram. @Saia do Rascunho, que é o podcast. Posso te mandar um livro digital, se tu quiser compartilhar. Decifre sua mente, destrave seus resultados. Não esquece de ir lá depois no Instagram da Fê, pegar essa ferramenta maravilhosa que ela prometeu para você. Técnica 3D. Me chama no direct. Não é? Baita presente que ela deixou para vocês aqui. Essa é exclusivaça. Então é isso. Muito obrigada, amiga. Obrigada. Beijo! Beijo! Você tava desesperada para finalizar, né?